Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e eu estou hoje aqui como anfitrião. Eu estou como aqui aquela pessoa que abre a porta do castelo, estende o tapete para a rainha passar. E no caso são três rainhas que são coordenadoras de curso de pedagogia ENAD 5, com uma turma enorme de alunos fazendo a prova e são cursos pela EAD. Então, elas venceram, tá? Elas carregaram o piano 4 anos de uma enorme turma de alunos e entrando aluno todo ano e levaram esses alunos à conquista da láurea máxima na aprendizagem brasileira, que é o desempenho ENAD. Então, o meu boa tarde hoje, na verdade, é um boa tarde de parabéns. Parabéns, professora Mônica Teixeira. Parabéns, professora Eli Soares do Nascimento. Parabéns, professora Aline Martins de Almeida. Eu queria agradecer em nome da Roper e em nome de 700 pessoas que se inscreveram para aprender com vocês três como fazer essa trajetória, como chegar no Menad 5 com turma cheia, porque não é dois, três alunos, não, é dezenas de alunos fazendo a prova. Então, eu queria agradecer. Esse meu boa tarde é um boa tarde de parabéns e de agradecimento. Então, agora sim, Mônica querida, boa tarde, bem-vinda e parabéns. Boa tarde, João. Boa tarde para todo mundo aí que está com a gente. Para a gente é uma honra muito grande a gente poder representar o Centro Universitário de Valença, que é uma conquista para a gente quando se fala de curso EAD. A gente vem mostrar em conjunto, né, que dá certo a formação de professores via EAD. A gente consegue conquistar um lugar no mundo do trabalho, um lugar também bem de excelência dentro das avaliações externas. Então, eu agradeço muito em meu nome e em nome do Centro Universitário de Valença estar aqui representando todo o curso de pedagogia. Muito bacana. E o meu boa tarde agora, lá para Taubaté, onde nasceu Monteiro Lobato, tá? Fábricas maravilhosas também. E eu queria dar o meu boa tarde enorme para a professora Eli Soares do Nascimento. Eli, querida, um beijo de boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo e acompanhando com a gente. Meus respeitos ao pessoal do Rio Grande do Sul, que está aqui com a gente também. É, Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência no ENAD 2021, né, do curso de Pedagogia EAD da Universidade de Taubaté. Eu quero agradecer enormemente, em meu nome, em nome da universidade, essa possibilidade de compartilhar. Nós agradecemos porque acreditamos que educação é isso, né? É Tá? compartilhar, é trocar e crescer juntos, né? É Crescer isso. juntos. Muito Vocês obrigada. estão aqui para dar a mão para quem precisa fazer a mesma escada que vocês fizeram. E pode ser uma estrada longa, né? Mas ela é necessária. O trilhar, né? O caminho tem a virtude. Então, nós temos que trilhar. E eu queria dar também o meu boa tarde aqui para toda a Universidade Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, tá? Queria agradecer enormemente a gentileza de terem autorizado que a professora Sheila e a professora Aline pudessem apresentar o case da Pedagogia 5 do Mackenzie, 58 alunos fazendo a prova. É muito bacana. Quando eu vi esse indicador, eu fiquei orgulhoso. Eu falei, eu preciso trazer essas pessoas para cá, e a gente conseguiu a autorização da reitoria, agradecer ao Luciano Plater, agradecer ao Toninho, agradecer ao Lamartine, a todo mundo que intercedeu para que a Sheila e a Aline pudessem estar aqui. A Sheila tem um outro compromisso, a Aline representa hoje, então, aqui a Pedagogia 5 do ENAD, EAD da Mackenzie. Aline, boa tarde, querida. Boa tarde, João. Boa tarde, Mônica, Eli, todos estão assistindo a gente. Agradeço imensamente em nome de toda a instituição e aqui em nome do professor Lamartine e da professora Sheila, de estar participando, né, e compartilhando essa experiência que foi construída por anos. Então, eu aproveito para fazer essa menção também aos nossos coordenadores, que nós estamos dando essa continuidade ao trabalho ao professor Paulo e à professora Misa, né, que foram os nossos coordenadores, e de todos os coordenadores que vão passando aqui pelo curso, por meio desse movimento de troca, de construção, que essa é a nossa ideia, né? A gente compartilhar todas essas experiências que vão sendo construídas por essa grande equipe ao qual eu estou aqui representando hoje. Então, minha gratidão por fazer parte deste momento e de poder compartilhar um pouquinho com vocês.
Olha que incrível, né? Eu sou o serviçal do castelo. Eu abri a porta para as três rainhas passarem. E elas chegaram com humildade. Elas chegaram com cortesia, elas chegaram com sorriso, chegaram com compartilhamento. Muito bacana, e elas vão dar esse show para vocês. Eu só vou mostrar aqui a nossa sequência dos webinários da Roupa e em seguida a Mônica vai começar apresentando para vocês. Tá? Vamos apresentar aqui então. Os webinários da Roper só são possíveis de ser realizados porque nós temos um conjunto de empresas que nos apoiam, que são os nossos patrocinadores. Tá? A Liceu é uma ferramenta da técnica, ela é a espinha digital de uma instituição de ensino superior ou da educação básica, onde ela tem todos os componentes para você funcionar a sua universidade na palma da mão. É muito bacana, desde a prospecção, informação, escalamento, seleção de alunos para o ENAD e até o diploma digital. É muito bacana e você só precisa falar com o Fábio Cesp, que está aqui no chat, para ele agendar contigo uma conversa online, 20 minutinhos para te mostrar todo o estudo do Liceu. Nós também temos o apoio agora da CRM Educacional, tá? Que é uma empresa com mais de 15 anos de mercado, tem 250 clientes de educação no Brasil operando, e eles têm uma expertise em ferramentas e estratégia e inteligência para transformar leads em matrículas e matriculados para seguir até o final do curso com engajamento e chegar ao diploma. É muito bacana para você poder conseguir falar com eles e você vai entrar no chat, ter o contato da CRM para você falar agora aqui e você vai fazer contato para entender as melhores ferramentas de captação. Eles têm a Wake-Me, que é a captação de alunos para escolas. Eles têm a Wake-Me Pro, que é em direção ao ensino superior, e eles têm a Guide-Me. A Guide-Me é para permanência. Então, você vai falar com eles, e vai entender e vai ficar em dia com essa proposta que é muito bacana. Semana que vem, o webinar é sobre captação. Tá? E a Princípia, que é uma fintech focada em regularidade de recebíveis, garantia de fluxo de caixa e organização das suas contas internas. Tem o contato aqui, o Diogo está no chat para você aqui, você vai falar com ele aqui e você vai entender direitinho como é que você vai chegar na Princípio e ser bem atendido. Faz contato no chat aqui, semana que vem, como eu falei, o webinar é com dois gigantes, tá? O Tório Barbosa vem lá de Dubai e vai falar para vocês aqui sobre da base à conversão. O que está mudando no cenário de fluxo de tratamento de leads para virar matrícula? E a Gidel, que é uma experiência fantástica de ensino superior no Brasil, vai trabalhar ao mesmo tempo na Perspectiva Brasil. O Tório, Perspectiva Global, Gidel, Perspectiva Brasil. Semana que vem, 3 da tarde, aqui no webinar da Roper. E nós temos aqui a educação híbrida como um grande desafio, né? Tem essa disputa presencial versus EAD, mas, na verdade, no Brasil, a EAD virou híbrida e o presencial virou híbrido. O MEC ainda não entendeu, mas já virou. Então, nós vamos ter um eixo agora em Foz do Iguaçu, no Prodesp, para discutir a educação híbrida. Então, tá inscrições abertas, 27 e 28 de junho, em Foz do Iguaçu. E aqui tem todo o portfólio da Roper. Nós temos uma consultoria acadêmica focada em CPC, em GC e ENAD, cada uma delas com grandes especialistas. Temos a consultoria em credenciamento e autorização, projeto pedagógico, documentação, PI. Tudo isso você pode contar com a Roper para você colocar a sua universidade em dia. Então, eu queria passar agora a palavra para a Mônica, que você tem 15 minutos para seduzir o Brasil na perspectiva da melhoria da aprendizagem, da consistência de um curso de pedagogia. Mônica, para quem não te conheceu e chegou depois aqui, a Mônica é a rainha da pedagogia, tá? Lá em Valença, ela conseguiu colocar 58 alunos para fazer a prova e arrancou um 5 na pedagogia ENAD EAD. Toca o terror. Gente, boa tarde, obrigada aí, João. Vamos lá apresentar um pouquinho das nossas estratégias. Eu até achei que eu fiz algo muito grande depois que eu vi a síntese que ele e a Aline fizeram, né? Gente, olha, para quem não conhece a cidade de Valença, a Unifar é sediado no interior do estado do Rio, numa área serrana do nosso sudeste, da nossa região do Rio de Janeiro. Nós tivemos, né, no ENAD de 2021, inscritos da pedagogia presencial e pedagogia AD, e eu gosto muito de trazer essa situação porque pedagogia presencial é o curso mais longevo do Unifar. Então, ele, quando nasceu com a fundação do André Arcoverde, então ele começa a fundação dentro de Valença começa com os cursos de licenciatura, dentre eles a pedagogia, que conquistou nota 5 também, no ENAD de 2021, e a pedagogia AD, que é recente, ela é novinha, em 2018,
e a gente consegue também, com os concluintes, a gente gabaritar a nota 5. Então, a gente acredita em alguns pilares que fizeram com que a gente percorresse esse universo e buscasse perseguir o sonho de não só ter uma nota, né? A questão não é só uma nota, mas a questão é mostrar que realmente as pessoas aprendem, são capazes de aprender, independente da modalidade que for. Então, a gente tem aqui, a gente acredita que os espaços educativos precisam ser lugar de pessoas felizes. Isso, para a gente na EAD, é um desafio muito grande. E no presencial, a gente está ali olho no olho, a gente está ali olhando o gesto, a gente está ali conversando. E no EAD, isso está sendo, ainda é um desafio. O nosso aprendizado é com rigor e propósito. Então, como diz o nosso reitor, a gente é duro com o processo, mas leve com as pessoas. E o desempenho acadêmico ele precisa ser acompanhado, tendo feedback constante aí com professores e alunos. Então, com base nisso aqui, a gente começa a desenhar a nossa proposta e os nossos projetos, né? Como é que a gente consegue chegar ao nível de excelência como o que nós chegamos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi alinhar as matrizes dos cursos de acordo com, claro, com as diretrizes que nos normatizam, com as portarias do ENAD, com a questão da exigência do mundo do trabalho, que é onde a gente se aproxima das escolas de educação básica, das redes públicas de educação básica, principalmente, porque é lá que a gente entende que vai absorver a maior quantidade de egressos dos cursos. A gente tem as competências do futuro e, claro, o estudante é o centro desse processo o tempo integral, o tempo inteiro. Então, a gente faz por ele, a gente faz para ele e com ele. O nosso corpo docente hoje, ele é um corpo docente com vasta experiência, a gente tem uma experiência profissional acadêmica muito grande, e temos profissionais de educação básica, então a gente entende o universo, né? Muitos de nós, eu mesma fui professora de educação infantil, e muitos de nós estivemos na educação básica e hoje militamos no ensino superior, e com a expertise que a gente traz de lá, a gente consegue olhar para a base, né? Muitas vezes, não sei como acontece, mas pela pesquisa, eu acredito que seja uma realidade de todas nós aqui, as pesquisas nos indicam que a grande maioria dos ingressantes nos cursos de licenciatura, eles são provenientes das escolas públicas. E quando a gente acredita, né, que é para lá que eles voltarão quando egressos do curso, a gente entende que eles têm que voltar bem informados para o lugar de onde eles vieram. Então, essa é uma máxima que a gente carrega e os professores acreditam nisso profundamente. Então, mesmo os professores hoje que ainda militam na educação básica, eles trazem para a gente toda uma expertise de lá para a gente poder ir ajustando, né, as emendas, conversando sobre os processos dentro dos cursos. Nós Mônica, temos um... Oi, posso pode, por perguntar? favor. Vê se eu entendi correto. Você acha que, no seu caso, é uma virtude você ter um corpo docente que, além de ter especialização, mestrado, doutorado, passou ou está na docência em sala de aula na educação básica? É isso mesmo? Ô, João, acredito, tá? O professor que vem da educação básica, quando ele entra nos cursos de licenciatura, eu não vou falar nem só pedagogia, não. Ele entra de uma forma diferente. Ele não entra apenas com a técnica acadêmica, ele entra com o chão da sala de aula. Então, acredito eu que a formação docente já se torna mais leve. Então, eu acredito muito nesse processo, tá? O professor de educação Excelente. básica, quando ele está no ensino superior, ele traz, né, a bagagem dele, traz aquela realidade, o chão da escola para dentro da universidade. Aí cria, né, aquele vínculo que a gente precisa fortalecer, Hum. que é a união teoria e prática. E Ah, dessa eu, forma. eu fiz esse comentário porque o professor Herbert Lima, que é o secretário de Educação de Sobral, ele me disse que ele conseguiu incrementar a formação dos docentes a partir do momento que ele trouxe para liderar a capacitação professores com resultado em sala de aula. Até alguns anos atrás, a capacitação anual era feita pelos grandes nomes que a gente tem, autores dos livros, tal, ia lá, cobrava 30 mil, dava uma palestra e ia embora. Ele inverteu. Ele pegou as pessoas que têm o melhor resultado em sala de aula e eles é que capacitam os colegas para aqueles componentes específicos, porque o resultado aumentou enormemente por essa aderência à realidade. Ô, João, acredito nisso. E hoje o professor Herbert é um grande parceiro nosso, né? Na construção dos projetos que nós temos e que acabam englobando, claro, né? Os nossos cursos de pedagogia e as demais licenciaturas. Terror. A gente, depois até está aqui, né? O projeto que nasceu a partir dessa comunhão de ideias entre a FAA, né? E a nossa mantenedora e o centro universitário, e com o professor Herbert. Eu trouxe aqui o case para apresentar para vocês também. Nós temos dentro do Unifal um setor estratégico, que é
de avaliação, aprendizagem e inovação, que desde o seu início a gente entende que as questões de prova elas precisam ser na base da interpretação. Os nossos estudantes, e aí eu acredito também que sejam estudantes gerais das licenciaturas, eles chegam com uma dificuldade muito grande na interpretação de textos, na compreensão mesmo. E a gente percebeu que o ENAD também ele é muito próximo das questões de interpretação. E a gente tem um setor hoje que cuida dessas questões para a gente, junto com a gente. Então, a partir dali, a gente começou a aprender a fazer itens que estejam de acordo com o ENAD. A gente trabalhava muito com questão de concurso, que acabava não contemplando muito, era uma pergunta muito teórica, muito de decoreba. Então, a gente começou a trabalhar muito com questões de interpretação. E isso a gente, desde o primeiro período, então, os nossos alunos fazem prova que estejam de acordo com aquilo que a gente acredita no curso, que passa pelo setor da GAI para olhar, para validar junto com a gente. E a gente tem vamos dizer, esse case de sucesso, porque até lá, até então, a gente tem um banco de questões que são feitas pelos nossos professores, que são de acordo com aquilo que a gente espera dentro do padrão ENAD, mas também dentro das questões de interpretação. Então a gente pensa o seguinte: eu estou trabalhando com nível hard, tá muito difícil o nível de prova. Então, quando eles vão fazer questão de concurso, que seja um nível mais tranquilo, um nível mais fácil, ele acaba se dando muito bem, porque a gente trabalha já no nível bem difícil para ele. Mas nada que a gente também. Aí é uma conjunção de fatores. Não posso cobrar aquilo que a gente não oferece. Então, aqui tem a HAI nos acolhe, que nos acompanha, que monitora esses resultados, que dá feedback para o professor. A gente acompanha os resultados que os alunos fazem, né? Então, dependendo da questão da prova e que a gente tem um número de acertos, tipo o que o ENAD ele lança para a gente nos relatórios sínteses, a gente tem a questão que o aluno, as questões da prova, né, que o aluno foi mais deficitário. E isso permite que a gente faça correção de rota. Então, entre uma prova e outra prova, o professor vai para a web, vai para a aula ao vivo, fazendo ajuste naquele conhecimento em que o aluno se mostrou com maior dificuldade. Isso aqui vem da nossa gerência de avaliação. E fora isso, a gente tem, né, como é uma gerência também de aprendizagem, ela tem um foco, um olhar muito grande no docente e também no tutor. Então, a gente tem 2 momentos no ano, né, que são presenciais e híbridos, para facilitar a participação de todo mundo. E fora que no decorrer do ano a gente tem todos esses projetos aí, esses editais de incentivo, né, de fomento à nossa questão da docência e também da tutoria. Aí eu parto para o modelo pedagógico, apresentando o modelo pedagógico do Unifaa. Então, nós começamos tardiamente, mas já atentos a tudo que é novidade, que é inovação no mundo educacional. Em 2018, a gente começou mesmo no EAD, comprando materiais feitos por outras pessoas, por empresas. Em 2022, a gente começa a maturar o processo próprio de criação, quer dizer, o nosso ENAD nota 5 foi ainda com base em material produzido por empresa, mas aí eu relevo muito a questão de todo o restante do modelo pedagógico. A gente tem uma maturação interna em 2022 para a produção interna desses conteúdos. Então, é como se o professor hoje nós temos tanto a nossa biblioteca, a biblioteca Pearson, para a escolha dos nossos professores, nos livros que eles irão usar. Então, é como se eu pegasse um livro da minha casa, da biblioteca da minha casa, escolhesse qual capítulo e colocasse lá nas etapas, né, nas unidades para o aluno estudar. E de acordo com aquilo ali, a gente faz todo o desenvolvimento dentro de cada aula. Então, hoje o professor ele é protagonista ao escolher, ao fazer uma pílula de aprendizagem que esteja voltada para aquele determinado conteúdo. Então, tanto o professor quanto também o aluno, a gente tem um protagonismo muito grande, uma crença muito grande na condução do trabalho por eles. As aulas síncronas, que a gente tem uma crença muito grande que ali o professor e o aluno eles se encontram presencialmente, né? Virtualmente, mas presencialmente, está síncrono. Então, a gente discute muito essa questão da presencialidade, da virtualidade, que nós estamos aqui agora. Os nossos estágios curriculares, eles são totalmente, a gente consegue pegar a lei de estágio, consigo pegar as diretrizes e elaborar uma execução que atenda à normatização, mas que não deixe o nosso aluno muito solto. Então, a gente tem hoje uma orientação muito séria, a gente tem uma central de estágios, vamos dizer assim, para que possa olhar com carinho para esse estágio, para esse aluno em campo de estágio, que muitas vezes vai ser a primeira contato dele real com uma sala de aula, e vai estar à distância, então a gente precisa trazer para perto, mesmo nessa virtualidade aqui. Então, isso aqui tá, Mônica, eu, ó, desculpa te interromper, mas às vezes vocês não, falam uma coisa que eu não posso deixar passar. Você tá, falou que o seu aluno de estágio, você não deixa ele muito solto. Eu não posso deixo, traduzir isso que vocês têm pulso firme? pode sim, João,
A gente já recebeu até, assim, alunos nossos, né? Acredito eu que a grande maioria dos estudantes de licenciatura são trabalhadores, né? Poucos são os que não precisam trabalhar. Então, quando eles descobrem, né, que precisam fazer estágio, eles ficam completamente apavorados. Tipo, como é que eu vou dar conta disso na metade agora do meu curso, né? Já cheguei até a metade, eu descubro que eu tenho que fazer estágio. Então, já tive situação de aluno trancando porque não tem condição de fazer estágio. A gente já teve, né, alunos, né, que chegam para a gente e falam assim, olha, em outra instituição para a gente é mais fácil, não tem essa cobrança que vocês fazem. Aí a gente vai conversar sobre a legislação, eu mostro, a gente traduz a legislação, faço uma reunião com o cara, coloca ele aqui junto comigo e a gente mostra toda a legislação para ver se não é nada inventado do Unifaa, a gente apenas está seguindo a legislação. Então, realmente, o estágio curricular, ele é um desafio. Não vou dizer que é duro, mas ele é um desafio muito grande para a gente poder colocar ele do jeito que tem que ser, sabe? Normatizado. Então, a gente tem supervisão, tem orientação, tem o professor que acompanha, então a gente tem tudo isso muito bem desenhado dentro da instituição e o aluno está muito junto com a gente, né? A gente acompanha. Então, de um semestre para outro, tem todo o acompanhamento. A gente entra em contato, fala só, se liga que você tem que fazer estágio no semestre que vem, vamos te acompanhar, vamos explicar. Então, a gente já vai antecipando esses processos, né? Prometo que não te interrompo mais e você tem mais 5 minutos para poder concluir a Meu sua fala. Deus! Vamos lá. O ambiente virtual de aprendizagem, a única coisa que eu gostaria de colocar aqui é que nós somos 100% customizado. A gente já teve plataforma comprada, né? Mas hoje a gente entendeu que nós somos capazes de construir isso internamente. Então, a nossa proposta hoje é 100% customizado Unifaa. Isso aqui para a gente, o pulo do gato para a gente foi as disciplinas de projeto integrador. Então, a gente, desde sempre, né? A gente colocou uma disciplina chamada em projeto integrador para entender o processo de construção de mão na massa, né? E posteriormente ela acabou se tornando um caso, né, uma expertise muito grande para a gente desenhar a curricularização da extensão, que hoje são as nossas disciplinas Real Challenge. Nosso modelo de gestão, que faz com que a gente acompanhe cada questão pedagógica, cada questão acadêmica, desde aquilo que é o EBITDA, a satisfação do nosso aluno, né, o NPS, o ENPS, que é a satisfação do nosso professor, acompanhar a evasão, ter a meta de CPC. Então, isso aqui, o conjunto dessa obra faz com que a gente fique mais próximo do aluno e perceba onde a gente precisa fazer correção de rota antes que ele vá para uma CPA, ou que ele desista, ou que ele evada, enfim. Então, a gente tem o CAP, e aqui os programas federais, que a gente, das 3 edições, últimas edições, a gente conquistou e a gente entendeu que é dessa forma que a gente precisa costurar os cursos de licenciatura, se aproximar do campo da educação básica. E com isso a gente desenhou, né, desde no ano passado, a gente desenhou o projeto Idealize, que é uma forma da gente se manter também próximo ao universo da educação básica. Hoje nós estamos com 4 cidades envolvidas nesse projeto, que é em parceria com o professor Herbert Lima, secretário de Sobral. Mensalmente a gente tem no Unifaa a ida de alguém de Sobral para poder, com a expertise deles, a gente aprender, e não só a gente, mas a gente tem aí 160 pessoas envolvidas, desde secretarias de educação das 4 cidades, mais técnicos, pedagogos, diretores de escola, alunos do curso e egressos também do nosso curso, que são enadistas e que, por isso mesmo, foram contemplados a participar do projeto, que vai, né, do projeto, a gente constrói uma pós-graduação em gestão. Então, a gente não quer só melhorar, né, não é olhando para a gente, né, dentro de Valença, eu sempre conversava com os secretários, que a gente nota 5, mas a gente ainda tem um IDEB muito desafiador, né? Então, a gente, dentro do mesmo espaço, fala assim, para o secretário, a gente precisa fazer algo em conjunto, mas que seja mais eficaz do que uma palestra ou uma oficina. A gente precisa acompanhar a rede para a gente poder contribuir com aquilo que a gente sabe fazer. Deu certo para a gente no ensino superior, então a gente pode usar a nossa expertise junto à rede para poder também fomentar e a gente melhorar a condição a qualidade de conhecimento que as crianças recebem. E dessa forma, então, nasceu o Idealize hoje, junto com o professor Herbert. E é isso, gente. Eu acredito que eu consegui dar conta do recado no tempo que me foi determinado. Agradeço aí a escuta atenta e ativa e eu estou aqui à disposição, tá? Mônica, querida, você deu um show, você foi brilhante, sabia? Assim, você mostrou, né, que a fruta não cai longe do pé. Você é uma mestra na condução e na coordenação do seu curso. E você buscou a excelência
no engajamento e pelo esforço, né? Assim, sem dedicação não tem resultado. Sem esforço não tem conquista. Sem dedicação você não vai chegar lá. Não tem moleza, tá? Mas é bacana, né? Eu acho, fiquei muito contente, fiquei muito feliz, né? Feliz demais que você mencionou os nossos colegas de Sobral. Eles são meus parceiros também no curso Enem gratuito. E o professor Herbert também já garantiu para a Secretaria do Rio Grande do Sul, a partir de junho, uma capacitação para todos os professores da educação básica do Rio Grande do Sul, Fundamental 1 e 2, né? Na verdade, é uma doação, como você falou, cada um doa o que tem de melhor, né? E não tem de melhor do que Sobral no Brasil hoje para fazer uma doação para o Rio Grande do Sul, para fazer um programa de capacitação para professores da educação básica. Não que eles necessitem, mas é um carinho, né? Porque a educação básica do Rio Grande do Sul é uma das melhores do Brasil. Mas numa hora dessa, você receber um carinho, né, é vitalizante. Receber um sorriso, receber um apoio é vitalizante. Então, o professor Herbert me garantiu isso ontem, eu já transmiti à secretária e já foi pauta da reunião de hoje cedo também. Agora, pela ordem, quem é que vai encantar o Brasil? Eu já esqueci. Vai ser a Eli ou vai ser a Eline? Eli? Eli, querida, para quem chegou depois aqui, tem 250 pessoas penduradas aqui na gente. E tem umas pessoas enlouquecidas no chat perguntando assim: vai ficar disponível? Vai estar no YouTube? Eu vou conseguir ver os slides? Sim, sim e sim. Antes do pôr do sol, nós vamos colocar no YouTube. Antes do pôr do sol, os slides das nossas 3 conferencistas também estarão disponíveis. E você vai receber um e-mail com o link de acesso. Então, relax, não precisa anotar nada, presta atenção. Não precisa anotar nada, presta atenção. Tá? Faz pergunta difícil, não tem nada combinado aqui. Tá? Para elas poderem responder no final aqui, então. Eli, querida, para quem chegou depois aqui, a professora Eli Soares é da equipe didático-pedagógica da Universidade Taubaté, da Unital, e a professora Eli coordena pedagogia EAD, ENAD 5, dezenas de alunos fazendo a prova, uma coisa maravilhosa, um orgulho danado para todos nós no Brasil, e ela gentilmente vai compartilhar com você o caminho da trilha do sucesso na aprendizagem, para chegar no topo da pirâmide da avaliação de qualidade no ensino superior no Brasil. Eli, querida, 15 minutos para você. Esse aqui? Não. Hoje entrou. Oi? Hoje entrou. Mas não é isso. Você compartilha em aberto F5. F5. Será que eles estão vendo? Vocês estão vendo? Acho que não. É uma foto na praia do Guarujá? Sim, estamos vendo. Não. Não? Ixi, então acho que entrou errado. Né? Vai lá, pode colocar em tela cheia que está assim o seu slide na tela. Vai lá, só colocar em tela cheia, lá embaixo no canequinho. Uhum. Então, deixa eu ver se ele está indo. Está indo. Acho que deu. Ok. Né? Não? Clica aqui. Aonde? Aqui? Isso. Vai lá, 3, Aqui. 2, 1, já! Isso, perfeito. Foi. Vamos lá. Oi? Ok. Onde estamos? Quem somos? Então, boa tarde a todos novamente, né? Somos da Universidade de Taubaté. Estamos aqui no Vale do Paraíba, né? Próximo de Campos do Jordão, do Litoral Norte, de São Paulo e de Aparecida, né? Então, estamos aqui bem no coração do Vale do Paraíba. Taubaté, uma cidade já uma cidade histórica, né? Já com bastante história, e a Universidade de Taubaté inserida aqui, com 67 anos de ensino superior e 50 anos completos este ano, né, de universidade. Ela já formou cerca de 100 mil profissionais que atuam no mercado nacional, regional, internacional, né? E hoje somos a maior universidade pública municipal do país, né? Nesta universidade, que estamos aqui no Vale do Paraíba, sumiu, nós fizemos um ENAD 2021 e tivemos como resultado o 5 na pedagogia, não só na pedagogia, em outros cursos também. Nosso curso de licenciatura em artes visuais também foi 5 no ENAD, né? E em 2021, nós, então, pensamos, tínhamos vivido 2017, né? 2017 com muitos polos, muitos alunos, alunos espalhados,
né? Então, era assim, todas as dificuldades estavam ali naquele momento. E aprendemos muito, fizemos e aprendemos, né? Tivemos um resultado mediano e aprendemos. E aí viemos para 2021. E aí começamos a nossa trajetória do ENAD 2021 pela análise do nosso relatório ENAD 2017, né? Sempre pensando assim, como fomos, né? Então, o que fazer agora? Né? O relatório ENAD, ele traz, se a gente tiver uma leitura atenciosa, ele traz grandes informações para a gente até de conteúdos mesmo, onde falhamos, onde precisamos melhorar, onde estamos, né, temos que crescer. E aí, analisando esse relatório, nós traçamos ações, ações que são processos, ações que são permanentes, algumas coisas, como, por exemplo, grupo de WhatsApp, que aí é pontual para o ENAD, mas as ações pedagógicas, elas são processos são para ficar, né? Vieram para ficar. Dentre essas principais ações, eu trouxe aqui algumas para compartilhar com vocês que eu acho as mais importantes. Temos lá, nosso material, né? Então, nós tínhamos os livros textos na mão, que são livros nossos, com conteúdos nossos, com a possibilidade de alterar e de repensar. Então, a partir da análise do relatório, nós pudemos fazer um olhar mais criterioso para os nossos livros e para as nossas salas virtuais, né? Para o nosso ambiente virtual. Como estava acontecendo, onde que os alunos estavam tendo mais dificuldade, onde não estava sendo muito bem feito. Isso tudo foi reorganizado, né, a partir também dessa avaliação, que é uma avaliação, ENAD, para nós, né? E aí o que precisamos melhorar? Nós temos um ponto aqui que eu gosto muito nas licenciaturas, que são as disciplinas pedagógicas. Isso faz para a gente um núcleo forte de formação de professores. A Unital, ela é reconhecida como excelência em formação de professores. Trabalhou muito com prefeituras, com programas, né, de formação. Então, nós temos isso. E essas disciplinas pedagógicas, elas formam, vamos dizer assim, um núcleo duro, né, de políticas públicas educacionais. Essa disciplina, todos os alunos da licenciatura fazem essa disciplina, né? E essas disciplinas pedagógicas, esse núcleo, eu quis trazer, embora não seja só da pedagogia, porque eu acho ele fundamental, acho ele importante, né? Porque conforme a educação vai sendo revisada, sendo pensada, novas legislações, a gente tem aquele núcleo ali que a gente pode estar repensando. Então, acho ele muito importante na questão da formação do professor, né? Fizemos pensamentos nas nossas trilhas de aprendizagem, então fomos fundo nas questões objetivas, questões dissertativas no nosso ambiente virtual. Isso é uma guerra, porque tem professores que acham que não tem que ter, né, questão dissertativa, outros acham que tem que ter. Então, isso foi, assim, grande discussão, grande debate, né? E as questões dissertativas ganharam, o nosso aluno precisa ler e precisa escrever, sim, né? E precisa pensar sim, né? Então a gente tem que ter, não pode ser uma coisa exagerada, mas isso fez diferença. E eu acho assim que uma questão muito forte no nosso ENAD 2021 foi a equipe, foi o trabalho de equipe. Quando eu falo trabalho de equipe, eu falo coordenação geral, coordenação pedagógica de curso, professores, secretaria, TI, né, o setor de tecnologia, o setor de objetos, porque como material nosso, a gente tinha essa possibilidade. Então, fizemos um trabalho intenso, né, nessa questão, junto com a equipe, junto, montando as Eli, oficinas. Sim, Eli, o que eu estou entendendo, você está dizendo que é o seguinte: vocês têm uma tradição de trabalhar com as prefeituras na formação de professores. Essa tradição vem do presencial. Aí, como é que isso. você transpôs essa tradição que vem do presencial para os cursos da IAD, tá?
E depois, como é que você venceu esse obstáculo das questões dissertativas e da realização de leituras? Porque hoje, no tempo do smartphone, ninguém mais lê, a gente já sabe, né? Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê, né? Como é que você conseguiu fazer esses dois percursos, do presencial para EAD e depois conseguir uma posição hegemônica no grupo de ter leitura obrigatória em quantidade, sim. Professor, é o seguinte, a formação de professores que eu citei anteriormente, assim, foi feita mais pelo presencial mesmo. Nós, na EAD, não temos essa história de fazer essa formação, né? Eu particularmente, já participei, porque fui professora no presencial também, né? Mas, na verdade, essa é uma tradição da universidade. O que E que como isso é que você impacta para a gente, EAD? trouxe como virtude na IAD, né? Você pegou uma excelência do Isso, presencial e trouxe como exatamente. virtude. Como? Porque a gente tem de fato, é o seguinte, a nossa coordenação geral tinha isso como propósito, entendeu? De manter a nossa qualidade, de manter a nossa tradição, porque é Unital, é EAD, mas é Unital. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande em que a EAD, e todo mundo sabe, não é novidade aqui, que quando a EAD começa, é muito difícil ser aceita, né? E isso era para nós um ponto de honra, né? A formação de professores. Daí que eu citei essa questão das disciplinas pedagógicas, né? Dos momentos síncronos, da nossa preocupação com os nossos encontros com os alunos, para que a gente possa manter essa tradição. E a gente vem conseguindo nos nossos resultados dos nossos alunos, que são aprovados em concursos, que são aprovados em processos seletivos, e isso vem trazendo para nós um retorno no nosso resultado de egresso, que estamos no caminho certo de formação de professores, lógico, com muita coisa para melhorar, né? Excelente. Então você tem 5 minutos para tocar o terror aí e concluir. Bora lá. Certo. Bom, assim fizemos oficinas a partir do nosso conteúdo, oficinas de formação geral, oficinas de formação específica, com os temas, por exemplo, gestão é um tema mais complicado para os alunos nossos, então a gente fez oficinas com e-book, com tudo isso, para a plataforma, né? Um ponto alto que eu considero também são os nossos professores, que eram os professores que eram conteudistas e que muitas das vezes também criavam objetos para levar para o TI implementar, né? E faziam a interação. Eu acho que isso é fundamental, né? Ter o aluno junto da gente, seja pelo grupo de WhatsApp, seja pelas lives, seja pela oficina, por onde a gente encontrar o melhor canal, porque cada realidade é uma, né? Mas importante que a gente não desgrude do aluno, né? Que a gente esteja sempre presente. Eu acho que a humanização da EAD é um ponto forte que faz toda a diferença. E nesse trabalho todo, nesse processo, nós tivemos notas 5 em artes visuais e 5 em pedagogia, e mais física, história, geografia e sociologia com 4 no ENAD 2021. Então, Pô, não precisava isso vem humilhar também, né? reafirmar Não que precisava humilhar também, né, Eli? Hã? não, para dizer que Ó, o que a gente hã? tentou fazer deu certo. E as Eu leituras chamei, eu continuam, viu, chamei a Eli professor? aqui, eu chamei a Eli aqui para servir café. Ela trouxe broa, trouxe bolo, trouxe brigadeiro, trouxe sagu. Caramba, que Nada legal! disso, não, professor, só muito trabalho mesmo, né? E é isso, eu fico à disposição para alguma dúvida que tem. Tem muita dúvida, tem muita pergunta, tá? Eu peguei uma frase tua e coloquei aqui, ó. Hum. Importante que a gente não desgrude do aluno. Destaque da fala da professora Eli. O que que eu percebi? Da mesma forma que a Mônica, você leva a pulso todo o processo, tá? Tem Não que é, ser, né? não é frouxo, tá? Você leva a pulso. Foi o que eu percebi muito em comum com vocês duas aqui. E as pessoas estão apaixonadas. Edson Pimentel, ela é maravilhosa. Está todo mundo aqui. A humanização é o ponto forte. Está todo mundo apaixonado por vocês duas aqui até agora. E eu tenho certeza que esse encantamento vai continuar agora com a fala da professora Aline. Para quem chegou depois aqui
A Aline, junto com a professora Sheila Carla, elas duas coordenam a pedagogia EAD do Mackenzie e arrancaram um 5 bem cheio, bem gordo, tá? Muito bacana, muito mérito, e a gente conseguiu a autorização da reitoria do Mackenzie, do professor Lamartine, do professor Toninho, para que elas viessem ambas comemorar aqui esse resultado, e mais do que comemorar, compartilhar a trajetória, tá? Para que você possa fazer o caminho da subida. E a Roper também pode te ajudar nisso. Tá? O maior especialista brasileiro em ANAD é o Adriano Coelho, que é o nosso presidente, e a Roper também pode te apoiar. Hoje é o case, para você ver que é possível. Se essas três pessoinhas aqui maravilhosas conseguiram e estão compartilhando a trajetória, você também pode começar a trajetória e pode focar na meta de chegar lá. Então, a Aline Martins Almeida vai fazer agora os 15 minutos para compartilhar com vocês o case de sucesso da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aline, querida, toca o terror. Boa tarde a todos mais uma vez. Obrigada, professor João, por esse acolhimento maravilhoso e também, né, pela troca, né, que as professoras já apresentaram, a professora Mônica, a professora Eli. Muitos dos dados que eu vou estar aqui apresentando, né, compartilhando com vocês, foram dados que nós também atuamos, né, no curso. Então, nós vamos vendo que é uma troca rica que é funcional, né, mesmo com a distância, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui, né, próximos por meio desta ferramenta digital, nós estamos distantes, né? Então, com realidades tão diferentes, nós vamos vendo estes compartilhares. E a partir desse compartilhamento de experiências, eu vou falar aqui tanto o relato como professora do curso e também hoje atuando na coordenação adjunta. Então, falar um pouquinho de toda essa trajetória que foi construída pelos pares, pelos amigos aqui de trabalho também. Então, falar em uma avaliação, falar em uma nota, né, não é um caminhar sozinho. É um caminhar que ele é realmente compartilhado, ele é construído coletivamente junto, porque sozinhos nós não conseguimos, né, alcançar os resultados que nós tanto almejamos. Então, falar um pouquinho da nossa história, né? Nossa sede, né, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, está localizada no centro de São Paulo, no bairro de Higienópolis, e nós temos, né, o Instituto tem uma história de mais de 150 anos, né, falando do campo educacional na cidade de São Paulo, e que hoje nós estamos expandindo em vários outros espaços. Então, falando no nosso curso em específico, o curso de pedagogia, ele tem mais de 50 anos de história, esse ano completa 52 aninhos. E o curso de EAD surge, né, em 2017 e hoje nós temos mais de 400 alunos matriculados no nosso curso. Então, aqui é só um panorama bem básico aqui de um pouquinho da nossa história, que temos muitos dados ainda para apresentar. Mas falando aqui do nosso grande foco, né, desse compartilhamento de experiências, nós falando do desenvolvimento de como nós atingimos, né, a nota 5 e qual toda a proposta, né, os estudos que ainda estão sendo desenvolvidos para a gente, né, a manutenção do curso, não apenas pela nota, mas um dos grandes focos, né, é a qualidade. É a qualidade na formação de professores para a atuação na prática pedagógica que tanto carece a educação do nosso país. Então, aqui Aline, falando da querida, pedagogia. Oi, Aline, João. você falou a palavra-chave que une você, a Mônica, e une você a Eli, qualidade, tá? E como eu comentei com vocês, nós temos a participação hoje aqui na audiência da professora Márcia Sebastianini, de Curitiba, que é do Conselho Nacional de Educação. E ela tem sob responsabilidade dela exatamente trabalhar na educação básica, normatização de formação de professores. E o foco da professora Márcia é qualidade. Então, eu queria dar uma boa tarde muito especial, em nome de todos a nossa audiência, a nossa representante, né? Eu digo que é nossa, porque é da educação, no Conselho Nacional de Educação, a professora Márcia Sebastianini, que está na nossa audiência aqui e veio especialmente assistir vocês três. É uma honra. Muito bacana, professora Márcia, muito obrigado. Aline, segue. Imagine que honra. Então, aqui, né, a gente aqui apresentando dentro desses dados, né, coloquei aqui a palavrinha pedagogia e alunos. Por quê? Porque todo o nosso curso ele é direcionado para atendimento aos nossos alunos. Tanto a história, né, que vem sendo construída com os nossos egressos e também para atender todas as demandas que hoje nós temos, né, que não se limitam apenas a uma questão do mercado, que muitas vezes, por sermos uma instituição de
confessional, mas também da rede privada, muitas vezes pode ter ideia do mercado e não. Nós olhamos o aluno, a formação desse aluno e para a realidade do chão da escola que ele vai vivenciar nos múltiplos espaços, também tanto públicos quanto particulares. Então, pensando sobre tudo isso, os nossos professores, e aqui eu me incluo também, o material didático que nós utilizamos no nosso EAD, no nosso curso digital, nós falamos que é um trabalho de curadoria. Então, esse material é produzido na própria instituição. Então, nós temos um departamento, né, que hoje é o SEDUC, que ele é compartilhado, nós temos os professores responsáveis, e esse material ele é construído com a equipe, né, o material didático. Então, nós temos o acompanhamento dentro da própria instituição do design, dos coordenadores, e esse trabalho ele vai sendo feito de curadoria. Então, como que é os nossos materiais? Nós não temos um material específico, é o livro-texto. Nós temos um guia que o aluno recebe no início da sua formação, dentro dos componentes, e os livros, né, os materiais, eles são utilizados das próprias bibliotecas virtuais, ou também dos sites de pesquisa, como o Cielo e tudo mais, artigos. Então, esse trabalho, nós vemos como um grande diferencial, porque o aluno, ele bebe da fonte. Então, ele tem um trabalho que é produzido pelo professor, mas ele também bebe da fonte, da obra que ele vai tendo. A relação professor-aluno, né, ela é de diálogo, ela é muito próxima, por meio dos chats, por meio de mensagens, por meio da participação de grupos de pesquisa, de grupos de atividades de extensão, né? Tanto de que são muitas dessas atividades, elas acontecem de maneira híbrida. É um dado muito importante também que nós temos, né, dentro das nossas trilhas de formação e das nossas salas é a quantidade de alunos por turma. Então, nós temos os eixos comuns, que chamamos que são os eixos de formação para todos os docentes, para os licenciandos, não apenas do curso de pedagogia, mas para os licenciandos que hoje nós temos de letras, filosofia, matemática, geografia e história. Então, nós temos os núcleos que são comuns e também os núcleos que são específicos do curso. E dentro dos núcleos, né, nós temos um quantitativo de alunos, então cada turma não pode ultrapassar 150 alunos. E é um atendimento diferenciado que nas nossas turmas, todo o trabalho de orientação, de mediação e de troca é na relação professor e aluno. Então, a parte, mesmo sendo um curso EAD, o tutor ele vem assumindo outros papéis, mas que não é o de correção. Então, quem corrige, quem acompanha, quem desenvolve, quem trabalha com os encontros síncronos, quem dialoga com esse aluno é a relação o professor e o aluno. Nós não temos outros intermediários, são sempre os professores. Então, o diálogo é uma marca muito grande no curso EAD, que hoje nós até falamos que é o nosso curso digital. As trilhas de aprendizagem que são exatamente construídas de modo a atender a especificidade de cada componente. Então, nós temos componentes que vão ter trabalhos em grupo. Então, nós temos essa coletividade mesmo no curso EAD. Nós temos atividades que elas serão individuais. E um dado muito importante nas nossas trilhas, que todas as nossas atividades, elas vão ter fóruns, vão ter diálogos, mas são atividades dissertativas. E dentre essas atividades dissertativas, nós vamos ter também alguns componentes projetuais que são produzidos a partir de projetos de intervenção junto aos alunos, que no caso nós vamos ter aqui os estágios. Então, os estágios eles estão sendo trabalhados em conjunto com o componente. Então, se o aluno está fazendo estágio em alfabetização e letramento, é a professora quem vai dar todo esse norte das trilhas do processo de aprendizagem, fazendo este intercâmbio também com os estágios, com esse diálogo. Então, vivência do chão da escola junto, estabelecendo sempre a relação teoria e prática, tanto por meio da produção das atividades, quanto também dos encontros síncronos e ao vivo. E para a gente verificar todo, né, esse desenvolvimento dos projetos, eles têm um cunho interdisciplinar. Então, nós também participamos, né, dos projetos federais, como o PIBID, de residência pedagógica, e além de todas estas atividades, os nossos alunos, né, eles são convidados
a participarem, a produzirem de atividades de iniciação científica, de iniciação tecnológica, de monitorias e de todas as atividades que se fazem presentes na universidade. Então, eles têm esse intercâmbio, né, entre o presencial de todas as atividades, também com o digital. E um dado muito importante que nós vamos vendo também, que as atividades, além de englobar essas vivências entre a graduação e a pós-graduação, entre as nossas atividades síncronas e assíncronas, o curso de pedagogia presencial e EAD digital, dentro das suas especificidades, também nós temos a promoção de encontros presenciais, onde estes alunos eles também dialogam, eles se encontram e eles vão fazendo parte de todos estes grupos de pesquisa. E um dado muito importante, né, pensando mesmo sobre o ENAD, que nós sempre vamos trabalhando com a análise e a reflexão dos dados, que aqui nós vamos caminhando junto com o plano de ação. Então, todas as nossas ações, elas não são isoladas, né? Elas caminham juntos, né? As coordenações de curso e também a pró-reitoria de graduação e também a coordenadoria geral de graduação. Então, hoje nós temos, né, o projeto ENAD, que além de trazermos, né, à tona, por meio dos nossos NDEs e colegiados, e também entre o grupo de professores, discussão e apresentação dos dados, né, do desenvolvimento, de como os nossos alunos vêm percorrendo a aprendizagem no ENAD e também em avaliações paralelas, porque nós temos também projetos internos dentro da própria instituição de avaliação. Então, como que funciona até para especificar, né? Dentro do enquanto os nossos componentes vão trabalhando com questões dissertativas, nossas avaliações por meio de uma outra plataforma vai trabalhando também com as questões de múltipla escolha. Então, isso vai permeando todo o processo avaliativo dos nossos alunos. Então, não é um momento único para o ENAD, ele é um processo durante o decorrer do curso que assim como até a professora Eli e a professora Mônica apresentaram, que vai também aprimorando não apenas a aprendizagem para uma avaliação específica, mas para o todo processo formativo dos nossos alunos. E dentro dessas parcerias que nós vamos ter os simulados junto à PRGA e à CGG e as coordenações, nós temos o projeto ENAD, que nós chamamos o projeto ENAD, que ele se desenvolve exatamente em três grandes fases, né? Então, como que seria exatamente, né, dentre todas estas propostas do curso, como que vem sendo o desenvolvimento do projeto? Então, na primeira fase, nós analisamos como são essas questões, os conteúdos que caíram, onde nós tivemos a partir dos relatórios do próprio INEP, onde que os nossos alunos, quais as facilidades, quais as dificuldades, e nós vamos fazendo esse comparativo não apenas na universidade, mas nós também comparamos como que foi o desenvolvimento dos alunos nos cursos do Brasil. Então, por que essa questão ela teve dificuldade num ponto X? Por que os alunos tiveram essa dificuldade? Então, nós vamos fazendo toda essa análise também. E dentro dessa fase 1, nós vamos verificando se as atividades, né, do próprio curso, eles estão em atendimento às diretrizes, sempre essa revisitação constante. No projeto ENAD, que nós chamamos de fase 2, nós continuamos fazendo toda essa análise, essa reflexão, para verificarmos exatamente onde que residem as fragilidades dos nossos alunos, para que nós possamos estar atuando. E na fase 3, que nós chamamos que elas, ao mesmo tempo que são fases distintas, elas estão em constante desenvolvimento, nós temos exatamente as avaliações que os alunos fazem interno, as avaliações internas à própria instituição. Então, nós vamos tendo um banco de dados muito grande para que nós possamos, então, fazendo esse intercâmbio para a especificidade dos planos de ações. Então, nós revisitamos questões, nós estudamos junto com os nossos alunos por meio de lives, por meio de chats, mas um dos dados, né, que são principais é esse acolhimento ao nosso aluno, né? Acolher esse aluno por meio do diálogo, por meio da troca, principalmente para que eles se sintam, né, pertencentes. Essa acho que é a palavra
mais adequada que a gente pode vivenciar hoje. Se sentir pertencente, né, à instituição, Aline, pertencente ao curso e todo o processo. Aline, eu achei legal que você falou assim, palavras mágicas, né? Acolhimento, sensação de pertença, mas tem muita exigência também, né? Pelo que eu percebi, Sim. não tem, quem quer moleza não vai estudar no Mackenzie, né? Não, é exigência, é comprometimento, né? É um compromisso mesmo, né? Que não é apenas com a universidade, mas é um compromisso com o saber, um compromisso com a educação, né? Nós formamos Bacana. professores para que sejam de fato atuantes no mercado de trabalho em prol da mudança. Que nós falamos tanto da Excelente. qualidade, mas a qualidade ela também tem que é sinônimo da mudança. Então, e da mudança com compromisso, né? Então, esse é uma Excelente. dos Tá. nós Uhum. assumimos exatamente essa responsabilidade no processo formativo dos nossos alunos. Então, caminha para o teu encerramento aí, que depois nós vamos ter uma rodada de perguntas e a nossa representante aqui, eu digo nossa porque ela é da pedagogia, ela é da educação básica, tá? Que está lá no Conselho Nacional da Educação, a professora Marta Sebastianini colocou uma mensagem aqui no grupo dizendo que ela agradece a oportunidade de ouvir vocês três, tão envolvidas e preocupadas com a qualidade nas licenciaturas. Muito bacana esse reconhecimento, esse prestígio, né, do Conselho Nacional da Educação para assistir vocês três. A Aline vai para a conclusão e depois nós vamos para as perguntas. Então, concluindo, né, o nosso principal plano de ação, né, que não se restringe apenas ao ENAD, mas ele é a base do nosso curso, nós utilizamos, né, o computador, o digital como uma ferramenta para que nós possamos estabelecer todas essas trocas. Então, é por meio dessa ferramenta que nós construímos. Isso não é sinônimo de distância, ao contrário, é de aproximação. Então, o nosso grande foco na pedagogia EAD é a aproximação que nós fazemos uso desta ferramenta para que a gente possa, então, levar estes múltiplos saberes e construirmos juntos todos eles. Então, fica aqui o CEFT, onde é o nosso curso de pedagogia, e nós deixamos aqui o endereço também do nosso curso. Nós estamos à disposição também para esclarecimento de dúvidas, de outras trocas em outros momentos. E mais uma vez, obrigada por compartilharmos aqui um pouquinho do nosso trabalho. Já tem pergunta chovendo aqui, qual o papel do tutor na Unital? Ele vai responder depois e nós temos uma surpresa. O Adriano Coelho, que é o nosso presidente da Roper e especialista em ENAD, também está assistindo o webinar. E eu vou pedir para ele fazer o fechamento e os comentários daqui a pouco. Márcio, coloca o Adriano como painelista para ele poder fazer um encerramento para a gente do webinar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa pauta e o webinar da semana que vem, enquanto vocês três passam os olhos nas perguntas para fazer uma resposta síntese. Combinado? Tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1, compartilhando aqui. A Roper, como vocês sabem, é uma empresa de consultoria focada no ensino superior e na educação básica brasileira, e ela trabalha com todas as etapas da sua instituição, desde credenciamento, expansão, operação, um foco muito grande hoje em conquista de performance acadêmica, MENAD, GC, CPC, credenciamento, autorização, reconhecimento, projetos pedagógicos, e nós temos agora, em junho, em Foz do Iguaçu, a próxima etapa do PRODESE, que é o grande programa de formação de executivos da educação brasileira. E o foco agora de junho é a educação híbrida. Nós vamos ter o presidente do CNE, nós vamos ter o presidente da BNS, nós vamos ter os principais exemplos de educação híbrida no Brasil ali, junto com você em Foz do Iguaçu, 27 e 28 de junho, inscrições abertas. Semana que vem, avisa aí, avisa lá que eu vou chegar. Nós vamos ter lá de Dubai o Tório Barbosa, o maior especialista brasileiro hoje atuando no exterior, na área de marketing e conversão de ensino superior. E nós vamos ter aqui do Brasil a Gidel de Húngaro, uma rainha, uma liderança fundamental em gestão de marketing e vendas. Eles vão trabalhar com vocês da base à conversão. Está mudando a pirâmide etária, tem que maximizar a capacitação com estratégias inovadoras para superar o desafio do funil de vendas. Terça-feira, quarta-feira que vem, 3 da tarde, aqui no webinar da Roupa, é para você colocar em dia. A série de webinars ela só existe porque ela tem um patrocínio de empresas líderes no mercado educacional. A princípio, uma delas é uma fintech, líder em gestão de recebíveis, organização de fluxo de caixa, e ela faz mais do que isso. Ela olha para dentro da sua operação
e ajuda você a calibrar a sua relação de operação financeira para você ter garantia e permanência da sua sobrevida dentro do mercado. E agora nós temos também o CRM Educacional trabalhando com a gente aqui. O Augusto Guimarães é o contato, o Diogo Fonseca da Princípia, o Augusto Guimarães é o contato para você conversar da CRM Educacional e ele vai te explicar como é que você faz hoje, nesse novo cenário, a transformação de leads em matrículas e trabalhar o aluno para ele chegar até o diploma. Se ele entrou, por que ele vai sair antes? Vamos ajudar ele a chegar até o diploma. Pode até trocar de curso, mas não pode abandonar. Vamos conversar sobre isso com a CRM Educacional, porque eles têm a Wake Me, que é a ferramenta de entrada para alunos de escolas, a Wake Me Pro, que é a ferramenta de entrada para o ensino superior, e eles têm o Guide Me Pro, que é a gestão da permanência. Então, conversa com o Augusto, que ele vai te atender muito bem e vai marcar uma live contigo. E se você precisa organizar o seu digital, a Liceu é a ferramenta, o Fábio Cesp está no contato, ele tem todos os modos para você agregar o seu legado, tá? Você pode trazer o seu legado, agregar tudo no Liceu e seguir com a sua operação com maior efetividade. Fechando aqui, agora, olha o Adriano aí, Adriano Coelho, beijo, boa tarde, tudo bem, querido? Tudo bem. E eu não perdi nada, eu assisti tudo, viu? Tudo, tudo, Eu tudo. quero, então, eu quero que você faça agora o seu comentário. Já que você assistiu tudo, eu quero a prova dos nove. Faz um comentário sobre essas experiências maravilhosas. Eu fiquei aqui apaixonado, Adriano. Me conta como é que você se sentiu vendo 3 cases, 5 ENAD cheio de pedagogia AD. Primeiro, eu tô bravo contigo, porque o filé mignon você trouxe sozinho e nem me convidou. Olha só, tá aí, Ah, né? mas você está aí, você é o nosso convidado para fazer o Master, você é o nosso Keynote Speaker. Tá bom, tá bom. Unital, eu sou de Lorena, sou do Vale do Paraíba, sou pertinho, tô cheio de orgulho. Minha sobrinha passou, inclusive, no ProUni aí na Unital, tá? Então, por indicação minha, então fiquei bem feliz. Unifaa, que delícia, já tive com vocês. Ô, Vianney, tu já viu uma pedagoga com uma cadeira de gamer? Olha só que legal. É massa, né? Tem, porque lá em Valença só tem É. preguiça na praça, nas árvores da praça. Não, lá na Unifar não tem preguiça, só na Eu praça. adorei a Unify. Esses dias eu tive com eles lá, a gente fez algumas discussões, inclusive sobre os indicadores também. Foi muito bom ter estado junto com vocês um dia inteiro lá. E Mackenzie é uma frustração minha. A Roper já trabalhou lá, mas eu não fui escolhido. Eu estou precisando conhecer mais a Mackenzie, sabe? E, assim, ó, tem um nome tão gostoso, tem um DNA tão bom. Eu espero logo ter um bom contato com vocês. Mas, gente, o que que eu vi aqui? E eu assisti tudo, 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 tudo. Nada do que as três rainhas colocaram deu para fazer num ano, tá? No mínimo, 2, 3 anos. No mínimo, tá? Ou seja, era pauta, era pauta. Não é aquela coisa que entrou na pauta porque saiu o edital e agora vai ter o ENAD. Era pauta constante, tá? Tudo que elas mostraram, Vianney, elas não fizeram para uma turma. Não tem como fazer aquilo para uma turma. Aquilo é feito para todo mundo. Aquilo é feito para todo mundo. E agora, olha a cara de preocupação que as três estão levando-se em conta que o ENAD é anual. Elas estão assim, ó, vocês que lutem, nós aqui estamos resolvidos, tá? Então, porque é processo, é processo. Então, ninguém está preocupado com uma turma, ninguém está preocupado com, sabe, houve mudança, porque faz um trabalho muito legal. Eu quero só destacar aqui, para não atrapalhar muito, tá? É, a visão de um projeto baseado em dados, tá? Isso é legal, sempre discutindo dados e não necessariamente só os dados internos. Fazer esse exercício da comparação externa, entender o que fora está fazendo, e é isso que vocês estão dando hoje. Os melhores estão aqui. O que que eles estão fazendo? E aí, cara, não é assistir e fazer, porque aí eu vou para o segundo item. Você percebe claramente que o projeto não está baseado em consumidor de conteúdo, mas em fazedor de conteúdo, em fazeção, em maker. É menino fazendo. Tá? E menino fazendo, pode ficar tranquilo, você tem condição de enfrentar o ENAD, você tem condição de enfrentar concurso, você tem condição de enfrentar o que você tiver pela frente, porque vai estar muito bem feito. E o mais impressionante para mim, né? Acolhimento, ser presente em EAD. Tá? Acho que as três têm uma lição grandiosíssima para a educação à distância. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Como ser presente em AD, especialmente quando tem uma volumetria bastante grande e eu preciso estar presente. Parabéns para as duas. Eu estava com uma agenda lotada, Vianney. Eu fui desmarcando tudo para poder estar aqui assistindo, saboreando tudo que as três colocaram, tá? Parabéns Pô, mesmo. Show.
Que legal, e eu achei muito legal que você alinhou que, tipo assim, a produção dissertativa, né? A produção do aluno fazendo uma pergunta escrita é uma produção autoral. A produção do aluno apresentando um trabalho é uma produção autoral. Então, essa exigência da lavra pelo aluno, eu senti como uma constância nos três projetos. Sentiu isso também, Adriano? Oh, total, sabe? E assim, se ele não for protagonista, porque a gente é bom de PPC, né? Aí coloca lá no PPC que é educação centrada no aluno, que ele é protagonista e tudo, e na hora que você vai ver não é, porque ele é só um grande consumidor de conteúdo. Elas não, tá? Ficou claro. É cinco porque não é isso. Ele é realmente protagonista. Ele é realmente a peça central no processo de ensino e aprendizagem que a gente tem. Muito bacana. Show, show demais, show demais, show demais, show demais, show demais. E agora eu queria pedir, então, respostas sínteses, iniciando pela Mônica, que foi a primeira a falar, depois a Eli, depois a Aline. Um minuto e meio, dois, de uma concisão, respondendo às demandas que chegaram. Vamos lá, Vianney. Basicamente, o que a gente viu nesse QIA aí é a pessoa perguntando qual é a carga horária de estágio. A gente segue as diretrizes, 400 horas obrigatórias. Então, como é que a gente conduz esse processo? Então, a gente faz um feedback ao longo, né? Não é apenas o relatório de estágio que vai fazer aprovação ou não, então é ao longo do processo. Então, os alunos entram em feedback constante com a nossa coordenação. A gente tem o desafio imenso de colocar os alunos, que são trabalhadores, que são a nossa imensa maioria, para participar de projetos, né, de monitoria, projeto de extensão, projeto de pesquisa, PIBID, residência, enfim, e principalmente também no estágio. Então, com isso, a gente é mano a mano, é caso a caso, a gente estuda individualmente cada caso para sugerir uma melhor situação. Pela proximidade que a gente tem junto às junto às secretarias de educação da nossa micro-região, a gente consegue alinhar o que os alunos precisam e aquilo que a rede precisa. Então, fica uma coisa bem casada, né? Então, foi uma das perguntas que a gente teve aí, é como é que a gente faz esse alinhamento com as redes. Nós estamos aqui na região do Vale do Rio Preto. Então, a gente está ainda, Centro-Sul Fluminense, não é o Vale do Paraíba, mas a gente está no Centro-Sul Fluminense junto com o Vale do Rio Preto, que é Minas. Então, a gente tem 4 cidades que são do nosso entorno ali. Hoje a gente tem 8 polos, que vai da Vale do Paraíba, né, que dessa região de Resende chega a Petrópolis. Então, a gente tem 8 polos que são próprios da própria Unifaa, e a gente consegue, através das. Agora que a gente está entrando em outras secretarias também, mas com as que estão próximas da gente, a gente alinhava muito, a gente está em constante, a gente faz reunião muito próximo. Amanhã mesmo eu estou chegando no Unifaa com reunião com o secretário de Educação das 4 redes para a gente poder entender como é que a gente pode alinhar a nossa ida do aluno estagiário, a participação dos projetos, enfim. Então, é mano a mano. Eu acho que, assim, falar no geral, numa característica geral, a gente não tem. Então, é entender mesmo o que o aluno tem, usar as férias dele para fazer estágio, como é que tem, se tem a EJA para poder fazer à noite, a gente muda o estágio de lugar, era para fazer na infantil, mas ele só tem possibilidade de ir à noite, a gente muda e vai fazer na EJA de uma vez, vai fazer em gestão. Então, a gente vai fazendo muito o estudo de caso entre os indivíduos, né, os próprios estudantes. Aí é mais ou menos por aí, tá? Estava em mudo aqui. Excelente, muito bacana, muito obrigado. E o Amauri, lá da Escola de Formação de Professores lá de Sobral, acabou de te mandar um abraço aqui no chat. Eu mandei uma foto para ele, para o Herbert, e ele mandou um abração para você. Tá? Agora, pela sequência nossa aqui, Eli, querida, a tua síntese para atender essas almas ansiosas. Então, eu vi uma pergunta aí direto, eu tentei passar o olho aqui, mas pode ser que alguma coisa tenha escapado, né? Mas uma pergunta clara e rápida é o seguinte: qual a diferença, como vocês trabalham tutor e professor? Nós trabalhamos com professor. Os nossos professores são os nossos tutores também. Por isso eu disse que essa mediação é muito importante, muito boa, porque aí o professor está lá, ele já tem um olhar. Quem é aquele aluno, qual a dificuldade dele? Aluno especial, a gente já consegue perceber, porque o professor está lá olhando, e ele mesmo traz as transformações, né? E traz para mim, Eli, precisamos alterar tal questão que está na sala tal, para a gente arrumar. E isso aí vira um processo, né? Então, essa é uma das questões. Outra foi mais ou menos o número de alunos, né? Nesse ano 2021, a gente está falando aqui do ENAD 2021,
que foi o último pós-pandemia, né? Nesse ano, nós tivemos, no curso de pedagogia, aproximadamente uns 150 alunos, 140 alunos fazendo a prova, né? Entre os que foram inscritos e os que não fizeram, né? Porque isso tem também, né? Aí eu não sei se tem mais perguntas. Não, aí agora Mais eu queria pedir. dúvidas. Tá, nas perguntas nós temos, mas o tempo também está voando e eu vou pedir É. para a Aline agora fazer a síntese dela. Dentre todas as questões apresentadas, né, fazendo um grande panorama de apresentação, né, então no nosso curso, né, o professor ele atua também como tutor, então a gente não tem um outro profissional que vai fazer essa mediação, é sempre o componente e a relação com o professor, então o professor também desenvolve esse trabalho de tutoria. Um outro dado que chama a atenção que eu fui vendo nas perguntinhas é o quantitativo de alunos. Então, como que nós temos, né? Então, são turmas com até 150 alunos, mas aproximadamente hoje os nossos componentes que têm estágio, nós temos uma média máxima de 100 alunos. Então, é uma média máxima atualmente, e o professor, dentre a jornada dele de trabalho, ele também, dentro do nosso plano de atividades, plano de carreiras, todos os docentes responsáveis por componentes de estágio, também nós temos uma carga horária de trabalho maior para que esse professor possa se dedicar também aos estágios. Então, além das horas de trabalho para especificidade da disciplina, nós também temos uma carga horária para atendimento aos estágios dos nossos professores. Então, isso também a gente vê como um grande diferencial. E uma perguntinha que chamou bastante atenção foi a questão do PIBID de residência pedagógica. Como estes dois projetos, né, eles são alinhados exatamente, né, com a vivência na escola, né, com professores orientadores, com professor de escola, professor universitário tendo todo esse diálogo, os alunos que participam de EAD são os alunos próximos ao polo da escola sede. Então, a uma escola que nós tivemos, que infelizmente esse projeto finalizou, né? Estamos aguardando um novo edital para todas as instituições estarem concorrendo novamente. Então, os alunos que residem próximo, né, ou que têm a oportunidade de fazerem essa atividade presencial, eles podem estar vindo fazer junto com a gente o projeto Residência Pedagógica e PIBID. E a última questão aqui, fazendo todo esse panorama que eu também anotei, é a questão dos dados, como até apresentamos, né, eles são construídos. Então, hoje mesmo, né, nós estávamos em uma reunião para a gente alinhar exatamente, né, o futuro. Então, a gente trabalha tanto com o presente, mas também já visualizando o futuro de como vão ser trabalhadas todas essas questões. E para finalizar, queria deixar aqui, né, compartilhando uma fala até da professora Sheila Carla, do nosso último evento da Semana da Educação, falando sobre a importância, né, da mesma. Então, a importância da educação se constitui na possibilidade de idealizar, percorrer novas trilhas, transformar a si e ao outro, começar e recomeçar, retroceder e avançar. Contribuir com esse processo de promoção da vida intelectual, social e acadêmica dos indivíduos é, sem dúvida, o maior de todos os privilégios que a educação nos permite. Então, que ela possa continuar nos permitindo todos estes avanços, repensares. Então, deixo aqui em nome nosso, né, do curso de pedagogia, essa pequena mensagem para todos nós. Ok, muito bacana, eu amei, eu adorei. O Adriano está aqui com a gente, ele vai encerrar. Adriano, cadê você? Dá uma boa tarde aí para o áudio poder te jogar aqui na lista aqui. E eu queria dizer para todo mundo que acompanhou que esse webinar às 6 da tarde vai estar disponível no YouTube para você. Os slides também serão compartilhados. Agradecer às mais de 700 pessoas que se inscreveram. Adriano, eu queria chamar você para dar uma fala de encerramento para a gente. Eu acho que Vamos se você lá. falar... É que eu não estou com a tua imagem na tela aqui. Márcio, Então, cadê a mas é que imagem, eu estou Adriano? igual o Enad desse ano, tá tudo escuro, a gente está sem edital, está sem regulamento. Ah, tá certo, tá certo. Você tá sem edital, mas está com Unital. Combinado? Né? Então, ô Então, já Vianney, que deixa você eu dizer tá. para você. Vai Infelizmente, lá. as minhas duas câmeras aqui pararam, mas assim, de verdade, Tá. a grande preocupação que a gente está tendo é porque a gente vai ter um Enad tão diferente esse ano, tão diferente.
a gente está sem regulamento, porque por mais que você tenha todo esse ecossistema muito bem feito, muito bem trabalhado, cara, minimamente a gente precisa saber o que a gente tem pela frente. E saber isso 2, 3 meses antes é injusto, tá? Porque você tá, tipo, fazendo a mudança de regra do jogo, o jogo em andamento, um jogo de 4 anos, Segundo tempo. tá? Está no segundo tempo, né? Exatamente, está indo para a prorrogação. Então, eu acho que fica esse registro, tá? É claro que é uma brincadeira e eu tô realmente eu estou sem câmera, mas a gente está num voo cego, tá? A gente está num voo cego. As pessoas que têm tanto processo muito bem feito vai ter menos dificuldade, mas todo mundo vai ter dificuldade, Vianney, porque é uma mudança de prova radical. Seja no formato de formação geral docente, seja no formato de prova específica, TRI, metodologia BIB. A gente precisa fazer um novo webinar, que eu estou cheio de fofoca aí, tá? Então, Não, assim, mas aí tem é o seguinte, vamos combinar o seguinte, anunciou o cheirinho do edital, nós vamos quebrar a internet com o webinar contigo, então. tá feito. E eu venho com a câmera aberta daí, tá bom? Adé, então eu queria pedir assim um sorriso muito lindo de vocês três, agora aí, para a gente fazer um print legal aqui, para a gente ter de recordação, tá? Que é para a gente poder guardar esse momento para sempre. Tem um agradecimento profundo da Roper, às reitorias das três instituições. Um agradecimento profundo da Roper, a excelência que vocês apresentaram para a gente aqui. Um agradecimento assim especial de todas as pessoas que se inscreveram do Brasil inteiro, mais de 700 pessoas, para estar com vocês aqui e pegar essas experiências exitosas. Então, o Adriano já deu o recado final deles, eu queria agora, então, 30 segundos de cada uma de vocês três, que seja só aquele tchau do coração. Não precisa mais focar em conteúdo nem em Nath, tá? Mônica, querida. Olha, João, só agradecimento. A gente é foco no trabalho, acho que a gente só faz o trabalho, como o pessoal lá de Sobral costuma dizer, né? Fazer o baião de dois bem feito. É simples, mas a gente tem que trabalhar, isso é muito trabalho. Então, é agradecer ao nosso centro universitário o apoio incondicional que eles dão para os cursos de licenciatura. Prova disso é que a gente consegue sempre focar e mirar naquilo que o resultado que a gente quer conquistar. Então, é agradecer a minha equipe de professores, agradecer aos estudantes que acreditam que fazer licenciatura nos dias de hoje é importante para a sua formação profissional, seja onde quer que eles queiram trabalhar no futuro. Então é só gratidão, João. Hoje aqui a gratidão a vocês, a Eli, é prazer conhecer também a Aline, é gratidão a todas as pessoas que nos ouviram. Enfim, a fala é essa, gratidão por acreditar que as licenciaturas, que os cursos de licenciatura em EAD, eles podem sim formar professores com qualidade. Olha, uma rainha que fala obrigado, é muito bacana. Agora, outra rainha, Eli, querida, 30 segundos para você encerrar. Professor Vianney, eu quero agradecer muito, em meu nome, em nome da Unital, a vocês, né, a Roper, por esse momento de compartilhar, né, a nossa experiência. Acho muito importante, acredito nisso. E é um momento, para mim, muito, assim, muito importante, né, na medida em que a gente vem trazendo a excelência da EAD, né, comprovando que é possível a gente fazer formação de professor de qualidade na EAD, né? Agradecer à Unital por ter acolhido o convite, né? E agradecer a todos aqui. E a minha equipe grandiosa, que é quem trabalha e faz, de fato, tudo acontecer. Muito obrigada a Beijo. todos. Beijo bem grande. Aline, querida, 30 segundinhos, só do coração. Assim como a professora Eli, professora Mônica, agradeço imensamente estar aqui, poder compartilhar. Um obrigado especial, João, por todo o acolhimento desde o início. Muito obrigada a você e todo mundo da Roper. A gratidão também à Universidade Presbiteriana Mackenzie por esse momento de compartilhar. E a todos, né? Uma gratidão, um momento de muitos obrigados, porque falar do curso de pedagogia é falar de um momento não só de trocas, mas de experiências, de lutas, de resistências e de muitas trocas. A gente precisa ter muitos destes espaços para que a gente continue compartilhando todas essas aprendizagens. Então, gratidão por todos que assistiram, gratidão por todos os amigos de trabalho e gratidão por toda a história que nossos cursos estão aqui mostrando, compartilhando, que a gente possa, né,
continuar com estes momentos. Então, gratidão por essa tarde, gratidão por estes momentos. Muito, muito obrigada a todos. A gente que agradece a vocês, as organizações. Está chovendo mensagem no chat, eu não consigo ler todas, mas é tudo eu te amo, eu te agradeço, que bênção. É só do bem, é só coisa positiva, é só energia bacana para cima de vocês três. Então vocês devem estar sim energizadas, muito do bem, porque todo mundo está jogando muita energia positiva de agradecimento para vocês. A gente fica por aqui. Quarta-feira que vem vamos discutir captação. Mudança na pirâmide demográfica, mudança no funil de marketing e vendas. Quarta-feira que vem, 3 da tarde, o tempo vai fechar aqui, vamos discutir captação. Beijo, ficamos por aqui.